O Banco Central reduziu a taxa básica de juros do país para 12,75%. É o segundo corte seguido na Selic, que começou a recuar em agosto desse ano. A segunda redução em pouco mais de um mês foi divulgada ontem, logo depois da reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, um órgão da instituição financeira. Os integrantes do colegiado decidiram reduzir o índice de 13,25% para 12,75% de forma unânime. Com a queda, o índice chegou ao menor patamar dos últimos 16 meses. A taxa básica de juros da economia, também chamada de Selic, é a principal ferramenta utilizada pelo Banco Central para tentar controlar a inflação do país. Ela também influencia todas as taxas de juros do país, como de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. No comunicado divulgado pelo Banco Central, o comitê ressaltou que a redução da taxa é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o estimado para a meta, incluindo o ano de 2024 em grau menor, o de 2025. No documento, o Copom voltou a defender que o cenário atual demanda serenidade, mas já sinalizou que poderá cortar novamente a Selic em 0,5 ponto percentual no próximo encontro previsto para o dia 31 de outubro. O Comitê de Política Monetária é formado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e por 8 diretores da autarquia. 2 deles foram indicados pelo presidente Lula. Pedroso, uma redução então da taxa Selic, que é a taxa de juros aí que baliza vários componentes da economia brasileira. O que esses 12,75% representam para quem está ouvindo a gente? A primeira coisa, eles representam uma boa notícia para o governo. Veja bem, para o governo e não do governo. Porque quando a gente vê o índice caindo, Beatriz Frenner, esses pontos ali, você tem que entender o seguinte: a taxa Selic, ela impacta muito a dívida pública. Então, a cada um ponto da taxa Selic, você tem ali só de juros que o governo paga mais, perto de 38 bilhões. Então, o custo da dívida, ele aumenta. Então, a primeira notícia, quando a gente olha esse número de 12,75, é que o custo da dívida para o Brasil diminui. A segunda questão é que passa a ser um pouco menos interessante para algumas pessoas que tinham ali seus recursos aplicados na renda fixa. Elas já começam a olhar para outros investimentos. E o que isso significa? Significa que talvez empresas, talvez o mercado de ações, o setor imobiliário, eles passem a ter ali um fluxo maior de capitais. Tanto é que com a notícia, com o consolidado do que o Banco Central, através do Copom, fez ontem, nós tivemos um movimento positivo da Bolsa de Valores, justamente por esse fluxo aí de dinheiro. E para nós, pessoa física, você que está me escutando, o que isso pode significar além dos investimentos? A tendência é que a taxa de juros paga ali para os seus bancos e tudo mais, tem uma pequena queda. Outros fatores impactam mais também, mas a expectativa de uma melhora sim nesse aspecto do crédito, o que pode ajudar inclusive a nossa indústria. Mas no comunicado, que mais do que o número, né? O número a gente já tinha antecipado, inclusive eu já tinha falado para os nossos ouvintes que era uma tendência a cair esse meio ponto. Mas mais do que o número seco, o que é importante é o relatório, são as informações que o Copom coloca ali. E ali tem uma puxada de orelha. O que eles fazem? Eles falam, olha, a tendência é que a gente mantenha esse mesmo ritmo para continuar conseguindo controlar a inflação. Agora, o governo precisa, traduzindo aqui, o governo precisa cuidar da sua meta ali, o arcabouço fiscal, ele precisa funcionar, porque não adianta a política monetária vai de um lado, se a política fiscal vai do outro, ou seja, você tenta retrair algumas coisas controlando a inflação e você tem o governo gastador do outro lado. Então, teve uma puxada de orelha, Bia, ali, o relatório, ou seja, teve uma boa notícia para o governo, vai pagar menos juros, mas teve uma chamada de atenção que se não se cuidar, talvez a expectativa de que os juros seguissem uma tendência de queda mais acelerada não devem acontecer.